Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e hoje, quinta-feira, feriado do Dia do Trabalho, produção em dose dupla no canal. Agora no comecinho da tarde desta quinta-feira eu estou passando aqui para te atualizar com as últimas informações do Santos. E mais tarde, por volta das 8 horas da noite, você é o meu convidado especial para a nossa live pós-jogo. Santos e CRB se enfrentam na Vila Belmiro pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Finalmente uma live pós-jogo que começará num horário acessível. Dessa vez não haverá o corujão do esporte, não precisaremos entrar madrugada dentro analisando o jogo do Santos. E tomara que hoje o Santos possa encontrar o caminho das vitórias. Estamos vindo aí de 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Precisamos vencer mais do que nunca, sobretudo porque teremos a estreia do nosso novo treinador, o Kleber Xavier, que aliás estreia na função de técnico. Ele que, para quem não sabe, atuou por 24 anos como auxiliar técnico do Tite. Vamos falar sobre Gabriel Brazão, o menino da Vila Ian, e também sobre o que esperar dessa estreia do Kleber Xavier, ele que promete um Santos ofensivo para o jogo contra o CRB. Se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui, deixe o seu like que é muito importante para o YouTube propagar o nosso conteúdo rumo aos 12 mil inscritos. Quero perseguir essa meta, conto com você. Não se esqueça, temos a nossa live pós-jogo, aguardo você na audiência, comente a sua opinião sobre todos esses assuntos aqui embaixo. Se quiser e puder, torne-se membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês. E por fim, dizer para você que está acabando o prazo para você participar do sorteio da camisa oficial do Santos. Eu vou deixar no final desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link do vídeo com as regras do sorteio. Confira, comente, o tempo está acabando. E na live pós-jogo de Santos e Grêmio no próximo domingo, eu vou sortear uma camisa oficial do Santos, tá bom? Então vamos começar com as informações, porque na tarde de ontem, quarta-feira, Lucas Mussetti e André Hernan, que trabalham no UOL, informaram que o Galatasaray quer contratar o goleiro Gabriel Brazão. Ele que pertence ao Santos, teve o seu contrato renovado recentemente. Eu vou até ver aqui, ó, Brazão renova com o Santos, porque ele renovou o seu contrato recentemente. Deveria ter buscado essa informação antes, mas me esqueci. O Brazão renovou com o Santos até 31 de dezembro de 2028. Portanto, o resto de 25, 26, 27 e 28. Contrato longo, o que coloca o Santos numa posição confortável de exigir uma boa quantia para o Galatasaray. Mas o Galatasaray, da Turquia, desculpem, é um time relativamente abastado financeiramente e, segundo a informação do Mussetti, o Galatasaray já disse aos empresários do Brazão que farão uma proposta e o staff do Brazão já avisou o Pedro Martins. Sobre isso, o que eu penso é o seguinte: se o Galatasaray chegar com um caminhão de dinheiro, na situação financeira que o Santos se encontra, é muito difícil nós imaginarmos que o Santos vá recusar a oferta do Galatasaray. E por conta disso, eu recomendo ao Santos precaução e proatividade. Por que você está falando disso, André? A janela de transferências está fechada, mas será aberta. Se o Santos vir a entender que a proposta financeira é boa, eu acho que o Santos já tem que mapear o mercado em busca de um substituto. Porque por mais que alguém diga, não, aí o João Paulo vira titular imediato, primeiro que nós já vimos diversas notícias aí do João Paulo cogitando sair do Santos. Mas mesmo que ele fique e se torne titular, o Santos precisará contratar um goleiro, porque senão o Diógenes passará a ser o reserva imediato e eu acho que o Diógenes não está pronto para ser esse goleiro número 2 do Santos. Então o Santos precisaria, já pensando numa eventual saída do Brazão, ter um substituto engatilhado. Porque quando a janela de transferências abrir, se o Brazão sair, o substituto já tem que chegar. O Santos não pode esperar abrir a janela, perder o Brazão para só lá na frente começar a mapear um eventual substituto. Mas não significa que o Brazão vai sair, precisamos ver quais são os termos da proposta do Galatasaray, porque, repito, o Brazão tem contrato até 31 de dezembro de 2028, quase 4 anos aí de contrato, o que coloca o Santos numa posição relativamente confortável de bater o pé e pedir uma quantia que acha justa. Você concorda comigo? O que você pensa sobre essa possível saída do Gabriel Brazão? Diga aqui nos comentários, estou aguardando a sua opinião, tá bom? Dando sequência ao nosso vídeo, o Diário do Peixe informa que o Santos tem tudo acertado para estender o contrato do menino Ian até dezembro do ano que vem, 31 de dezembro de 2026. O Ian tem contrato com o Santos até o final deste ano de 2025,
ainda não assinou a renovação e, portanto, na virada do semestre, de junho para julho, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube e deixar o Santos ao final do ano de graça. Não querendo gastar muito tempo sobre isso, eu acho que é uma renovação acertada, ainda que o Ian não tenha tido condições ainda de demonstrar o seu futebol no profissional, é um jogador da base que me agrada bastante, um jogador moderno, marca e ataca, é sobretudo um segundo volante, né, um meio-campista com chegada na área, que pisa na área. Basta ver aí que ao longo de sua trajetória na base, ele se notabilizou também por fazer muitos gols, então é uma renovação que me agrada e eu espero que o Ian possa ter cada vez mais chances, mas num contexto favorável. Contra o Red Bull Bragantino, ele e os outros meninos, o Luca, o David Washington e o Matheus Xavier, entraram numa fogueira danada. Esses meninos precisam de um cenário favorável, um cenário positivo para demonstrar o seu futebol. E não entrarem na fogueira como salvadores da pátria. Colocar eles numa boa para que eles possam se desenvolver sem ter a obrigação de decidir os jogos para o Santos, tá bom? Você concorda comigo sobre a renovação do Ian? Você gosta desse jogador? Ou para formar um conceito sobre ele, você quer aguardar um pouco mais? Comente. E se estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E se for novo por aqui, além de te desejar as boas-vindas, peço para que você se inscreva e ative o sininho. Ativando o sininho, você vai receber a notificação de quando a nossa live pós-jogo começar. Lá por volta das 8 horas da noite. Tá bom? E o último assunto desse vídeo é Kleber Xavier, que foi apresentado ontem numa coletiva de imprensa que, diga-se de passagem, teve muitos problemas tecnológicos. Que vergonha o Santos Futebol Clube, né? Me desculpem dizer isso. Não consegue mais nem fazer uma live no YouTube. Muitos torcedores ali assistindo a transmissão, travando, o áudio e o vídeo não estavam sincronizados, um delay absurdo, às vezes congelava a imagem, só dava para ouvir o áudio. Vergonhoso. Isso envergonha o torcedor do Santos e isso diz muita coisa sobre o estado de coisas do Santos. Mas enfim, não vamos falar muito sobre isso. O que importa é o que o Kleber Xavier disse. Ele disse diversas coisas interessantes que estão repercutindo entre os torcedores santistas. Por exemplo, que o 4-3-3 não é o seu esquema favorito e que não é a única forma de jogar que ele enxerga. Ele disse que o Santos pode ter 2 pivôs por dentro, traduzindo 2 centroavantes. Eu só espero que aí, com 2 centroavantes, o Santos não caia no 4-2-4, com 2 centroavantes, 2 pontas e aquele meio de campo esvaziado. Disse que o Santos pode jogar com um meia ponta pela direita, como faz o Rollaser, com um lateral dando amplitude de um lado, ou com um atacante, 2 atacantes e 2 pontas. Enfim, disse que enxerga o jogo de várias maneiras, mais do que uma formação 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3, ele prefere bolar desenhos de jogo que por etapas. Então, uma saída de 3 ou uma saída sustentada com os 2 zagueiros e os dois laterais mais próximos, um volante mais à frente para receber a bola, ou 2 volantes, baixa o meia, espeta um lateral. Ele disse isso. Mas, principalmente, ele disse o seguinte, que vai pensar a montagem do time do Santos jogo a jogo, adaptando o time do Santos aos seus adversários, aos seus respectivos adversários. Isso é bom, mas ao mesmo tempo coloca uma pressão sobre o seu trabalho. Pressão em que sentido? Quando o treinador diz, logo na sua coletiva de apresentação, que vai montar o time do Santos estudando as especificidades do seu adversário, ele está dizendo o seguinte, vocês podem me cobrar que o Santos não vai jogar sempre da mesma forma. Então vamos ver. Né? É claro, eu peço paciência ao torcedor do Santos, não vamos formar um conceito apenas no jogo de hoje, se ganhar é gênio, se perder é pardal, não vamos fazer isso, por favor, eu peço compreensão e paciência do torcedor do Santos, mas já que ele deu a senha, a gente pode cobrar lá na frente e dizer, professor, o senhor só arma o Santos de uma mesma forma, cadê a variação que o senhor prometeu? E sobre promessas, ele disse que pelo pouco tempo que teve de trabalho até o jogo do CRB, foram só 2 treinos, sendo que um deles foi ontem, na véspera do jogo, que é um treino mais leve. Ele disse que estudou o CRB e que dividiu a preparação em 2 formas. No primeiro dia, um treino de defesa, ele disse que estudou o CRB, como o CRB ataca, e no treino de ontem, quarta-feira, um treino de ataque, para tentar surpreender o CRB. E disse também que por ser uma competição de mata-mata, com o Santos jogando o primeiro jogo na Vila, ele sabe que o Santos precisa fazer o resultado hoje e que para isso prometeu um time que vai pressionar o CRB. Então vamos aguardar se hoje à noite nós veremos um Santos que vai para o tudo ou nada,
já ligado nos 220 para tentar sufocar o CRB e marcar pressão, marcar lá em cima, roubar a bola e fazer gol. Tomara, se esse for o cartão de visitas, eu vou ficar bem animado, tá bom, gente? Estão passando aqui de volta no meu estúdio, só não consegui ligar é bom, né? Ligar as ring lights, eu juntei ligar com ring light, ficou lingar, desculpe, não liguei aqui as luzes, mas eu acho que a iluminação, tô com a janela aqui do lado, eu acho que tá relativamente ok, espero que esteja um vídeo palatável para você, perto da hora do almoço dessa quinta-feira. Mas mais tarde eu tô de volta na nossa live pós-jogo de Santos e CRB. O melhor pós-jogo da internet santista é aqui, onde o torcedor santista tem vez e voz. Rumo aos 12 mil inscritos, se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui. Like, comente, compartilhe, torne-se membro se quiser e puder e corre lá no vídeo das regras do sorteio da camisa, você não pode ficar de fora. A gente se vê mais tarde. Uma boa tarde. Tchau.